Olá, gente, bom dia. Então, como prometido, eu disse para vocês que deixaria um vídeo gravado sobre regimes totalitários, que é um dos conteúdos que também a prova vai cobrar na prova, juntamente com revoluções russas, e já tem um vídeo, inclusive, no canal, falando um pouco sobre as revoluções russas, e deixarei esse outro de regimes totalitários, que também será cobrado. Tá bom? Assim como revoluções russas, nós vimos no decorrer da aula que, assim como revoluções russas, esses regimes totalitários também estiveram, ocorreram nesse período, conhecido como período entre guerras, e aí durante as aulas nós debatemos um pouco mais profundo sobre esses regimes totalitários. Aqui é apenas um vídeo mais sucinto do que nós discutimos, só para relembrar alguns tópicos, alguns pontos importantes para vocês lembrarem na hora da revisão e lembrarem ao fazer a prova de vocês. Tudo bem? Então, eu gostaria de, primeiramente, deixar claro que esses regimes totalitários estão inclusos, assim como crise de 29, revoluções russas e outros acontecimentos históricos, estão inclusos nesse processo chamado período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que esses regimes totalitários eles surgem justamente como uma das consequências dessa Primeira Guerra, como um dos grandes motivos da Primeira Guerra, fato que acaba trazendo para esses regimes algo utilizando de muita violência, muita força e muito autoritarismo, principalmente pautado em muitas ideias de revanchismo provocadas por conta da Primeira Guerra Mundial. Como uma frase que eu utilizei na aula para vocês, a Segunda Guerra Mundial, como diz o historiador Eric Hobsbawm, ela é uma continuação da Primeira, visto que muitas coisas que são mal ou não são resolvidas ou são mal resolvidas na Primeira, elas auxiliaram, propiciaram no início dessa Segunda Guerra Mundial. Então, esses regimes totalitários, eles vão iniciar nesse contexto europeu, no caso, nazismo e fascismo, tivemos também o stalinismo na Rússia, tivemos o maoísmo na China, mas vamos abordar um pouco esses regimes no seu contexto, tanto o contexto territorial quanto o contexto desses líderes que estavam à frente, apresentando um pouco essas características desses regimes, quais foram esses regimes, quais as suas principais ideologias. Lembrando que o nazifascismo é quem toma esse contexto desses regimes totalitários de forma mais ampla, que conseguem ir além daquelas fronteiras europeias, inclusive influenciando muitos territórios na própria América e em outras terras que acabam trazendo resquícios até para o mundo contemporâneo, infelizmente. Tá bom? Então, como nós discutimos na sala, nós temos até hoje resquícios na nossa sociedade contemporânea de muitas atitudes na própria política, inclusive no nosso Brasil, que retratam características desse regime que foi tão duro nesse contexto desse período de guerras. E ainda é surreal pensar por que ainda se mantém muitas práticas. É surreal pensar, mas infelizmente nós ainda temos uma classe social que quer ter vantagens em cima de outras classes, e isso acaba prejudicando, digamos assim, e fazendo com que eles tomem atitudes fascistas, menosprezando aqueles que são inferiores. E daí a gente tira vários outros pontos que a gente poderia fazer um outro vídeo elencando esses pontos. Tudo bem? Então, o objetivo desse vídeo hoje é praticamente vocês entenderem, fixarem um pouco mais dessas características. Lembrando que os regimes totalitários, nós temos algumas características que são comuns a eles. E aqui eu trago para vocês algumas características que a gente pode ter desses regimes. Características básicas. Não apenas que existe, não podemos dizer que existiam apenas essas características ou que todos eram iguais. Cada um tinha suas características próprias, cada um vai ter sua própria definição, sua própria roupagem, digamos assim. No entanto, havia características comuns entre eles. Quais eram essas características comuns entre eles? Nós tínhamos características de um nacionalismo extremo, nós tínhamos características de um modelo político totalitário, de uso desse autoritarismo, a defesa pelo militarismo, que os militares deveriam estar à frente, deveriam estar no comando, deveriam ter poder político. Outra característica básica é o anticomunismo desses regimes totalitários, o antiliberalismo, a defesa de partido único e culto a um líder, certo? E aí nós temos nesse nacionalismo
nesse nacionalismo extremo, nós temos, inclusive, a política do antissemitismo, que é uma política que foi defendida amplamente pelo nazismo na Alemanha, onde nós temos aí os holocaustos nos campos de concentração, onde dizimou mais da metade da população judia naquele território. Então, nós temos aí algumas práticas que são comuns a esses regimes. Lógico que em um regime a aplicabilidade vai ser maior ou menor, mas nós temos aí características que são comuns a esses regimes totalitários, tá bom? Inicialmente, nós temos aí, a Pro colocou aonde, principalmente onde é que ocorrem esses regimes. Eu coloquei aí Itália, Alemanha, Portugal e Espanha. Portugal e Espanha, não que vão desenvolver um regime totalitarista, mas eles vão utilizar na prática política de características do fascismo. Então, o poder político exercido em Portugal e na Espanha, nesse período entre guerras, é um regime político fascista, tá bom? Não se caracteriza, não é um novo regime totalitário, mas eles utilizam na sua prática política as características desse regime totalitário, que foi o fascismo que inicia na Itália, tá bom? Lembrando que muito antes do nazismo iniciar na Alemanha, o fascismo ele inicia na Itália. Então, assim, o próprio nazismo ele bebe de muitas características que já pertenciam a esse fascismo para poder desencadear esse regime totalitário. Lógico que também vai ter características próprias daquele regime, mas nós teremos aí esse regime totalitário do fascismo sendo desenvolvido inicialmente nessa Itália e atingindo, infelizmente, muitos outros territórios que vão além das fronteiras italianas. Outra característica comum que a gente pode ter aqui são as propagandas governamentais, uma educação dirigida, certo? Racismo, expansionismo territorial, que estão à frente, principalmente, quando eu falo aqui, racismo e expansionismo territorial, principalmente do nazismo. Visto que a Alemanha ela vai procurar expandir terras, como a Pro mostrou até no mapa quando eu explicava na sala, ou quando eu explicava na nossa aula online. Esse expansionismo territorial justamente porque a Alemanha procurou se proteger, procurou ampliar seu território para que essas fronteiras que faziam as fronteiras alemãs todas fossem controladas por esse nazismo, para impedir, inclusive, a entrada do inimigo. Certo? O corporativismo já é uma característica apenas do fascismo. Nós não teremos esse corporativismo como uma característica do nazismo. Então, nós temos aí particularidades de cada regime. Certo? E o racismo, nós entramos aí na política do antissemitismo e também com outras raças, visto que para eles qualquer raça que não pertencesse à raça ariana, para eles era considerada inferior e era considerada algo sujo, algo imundo para a sociedade alemã. E é tanto que nesse contexto dessas ideias raciais, dessas teorias raciais do nazismo, eles vão defender a ideia do espaço vital, que é a construção a construção de um território que tivessem apenas arianos, tá bom? E aí nós vamos ter, lógico, a perseguição a muitos judeus e aqueles que não pertenciam à raça ariana. Então, quais as causas? Por que é que surgem esses regimes? Quais as motivações desses regimes? Então, nós temos aí a crise pós-Primeira Guerra Mundial, como eu disse para vocês, muitas questões não são resolvidas na primeira e acabam tendo como consequência para o surgimento desses regimes. Nós teremos também a crise de 29, que vai deixar um grande colapso para essa Europa, que estava tentando se recuperar pós-Primeira Guerra Mundial, principalmente a Alemanha, porque nesse momento a Alemanha, na crise de 29, a Alemanha teve que devolver todas aquelas dívidas da Primeira Guerra Mundial, daqueles empréstimos que ela teve que pagar, todas as indenizações daqueles países vencedores da Primeira Guerra Mundial, e por conta disso, ela gera uma grande dívida com os Estados Unidos, e durante a crise de 29, a Alemanha tem que devolver toda essa dívida. Então, a Alemanha ela não queria apenas se vingar daqueles povos que deixaram marcas, digamos assim, profundas na sociedade alemã. Ela queria se vingar também daqueles países que, de certa forma, humilharam ela após a Primeira Guerra Mundial, principalmente fazendo com que ela arcasse com todos os prejuízos da Primeira Guerra Mundial, fosse responsabilizada por esses prejuízos
E, além de tudo, ela ficou um tempo sem poder produzir armas, sem preparar o exército. Ah, Pro, mas eles ficam sem fazer isso muito tempo? Lógico que não. Nós sabemos que a Alemanha, mesmo sendo proibida de fazer tudo isso, ela continuou fazendo. Apesar de ter uma fiscalização intensa, mas a Alemanha continuou fazendo tudo isso. Não havia essa... eles não cumpriram com o Tratado de Versalhes. A única coisa que eles cumpriram com o Tratado de Versalhes foi pagando as indenizações e devolvendo os territórios. Mas com relação à preparação de exército, com relação à fabricação de armas, se continuou sim na Alemanha, não houve diminuição desses quesitos. Tudo bem? Outro ponto que também vai gerar, que vai propiciar o surgimento desses regimes, é o medo do crescimento dos partidos socialistas. Após as eleições, pós-Primeira Guerra Mundial, após as eleições ocorridas na Alemanha e na Itália, nós tivemos aí um grande favorecimento do Partido Socialista. Nós tivemos aí um grande crescimento desse partido, algo que, para aquelas sociedades, era algo distante, algo longínquo, algo inatingível. Pós-Primeira Guerra Mundial, num contexto de crise econômica, crise social, crise política, diante desse contexto de crise, esses regimes socialistas, esses partidos socialistas, eles vão ganhar mais vida, vão ganhar mais relevância, digamos assim. Então, a burguesia tinha muito medo, e lembrem que um dos projetos da União Soviética era, inclusive, ampliar esse socialismo. Que o socialismo iria ser implantado na União Soviética, mas que, posteriormente, eles tinham como objetivo ampliar essa política comunista para o mundo. Então, assim, o medo da burguesia nesses territórios onde esses partidos socialistas eles crescem era muito grande. A burguesia ela tinha medo que esses regimes eles pudessem realmente, ou que esses partidos eles pudessem ganhar relevância e que nas próximas eleições esses regimes acabassem vencendo as eleições. Então, a burguesia tinha muito medo que isso acontecesse, tá bom? Então, nesse momento, esse medo da burguesia de que esses partidos socialistas eles continuem tendo essa relevância, a burguesia acaba fortalecendo e até, como é que eu posso dizer para vocês, e até ajudando, digamos assim, o fortalecimento desses regimes totalitários e financiando, em muitos momentos, esses regimes. Outra ideia que vai causar esses regimes é a ideia do revanchismo, a ideia da vingança. Aquela frase que eu disse anteriormente. Então, assim, tudo que aconteceu na Primeira Guerra Mundial serão motivos para vários acontecimentos nesse período entre guerras e também na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, por isso que a Segunda Guerra Mundial ela é muito mais dura, ela é muito mais difícil do que foi a primeira, e trouxe muito mais prejuízo do que trouxe a primeira, porque esses países, quando entram na Segunda Guerra Mundial, eles sabiam o que queriam, e eles sabiam por que estavam ali. Ao contrário do que foi a Primeira Guerra Mundial, que foi algo meio que incerto, foi algo meio que ainda sem tanta estabilidade, digamos assim. Nessa Segunda Guerra Mundial, nós já temos países, os países já sabiam para que estavam ali e qual era o grande objetivo deles ao estarem naquela guerra, tá bom? Porque nós já sabemos o que é que eles queriam. Então, se vocês perceberem aí essa imagem dessa charge que eu coloco, então vejam aí, obrigado por nos proteger do comunismo. Ou seja, nós temos aí, eles mal sabiam, esses burgueses mal sabiam que ao impedir que fortalecesse esse regime nazista e impedir que esse Partido Socialista crescesse, eles mal sabiam o que estava por trás desse regime nazista, o que realmente o regime nazista queria, qual era o verdadeiro objetivo desse regime totalitário. Então, nós temos aí, muitas vezes, o que acontece em muitos territórios que praticam até hoje, como a Pro falou durante a aula, que praticam até hoje, que tem até hoje práticas fascistas. Muitos partidos de centro e de extrema-direita, as práticas fascistas que a gente tem, e que muitas pessoas não conseguem enxergar o que é uma verdadeira prática fascista. E é porque acham que apenas eles caracterizam ou linkam apenas aquelas atitudes de Hitler, por exemplo, algumas atitudes de Hitler ou atitudes extremas, mas não, nós temos práticas comuns, práticas como, por exemplo, a questão de criar uma imagem de salvador da pátria, a ideia desse racismo
de menosprezar uma raça ou uma classe apenas por ela pertencer a uma raça que eles consideram inferior. Então, a ideia de proteção para a elite, uma ideia de favorecimento para essa elite, então, e o crescimento dessa desigualdade social extrema, certo? Então, assim, nós temos muitas práticas fascistas ainda presentes no nosso mundo que a gente achava até um tempo que já tinham sido combatidas, mas que, inclusive, no nosso país, a gente percebe hoje em dia, por exemplo, muitas práticas na nossa política que a gente diz assim, isso infelizmente não estava distante da gente, infelizmente não acabou, permanece muito forte, tá bom? Inclusive, muitas práticas que ocorrem tudo estratégia política para o fortalecimento dessa política fascista. Nós temos aí muitos movimentos de se colocar como salvadores da pátria e de colocar uma esquerda, de colocar os partidos que são contrários que são oposição a essa extrema-direita, de colocar eles como causadores de todos os problemas. Então, assim, a gente vê muitas semelhanças com esses regimes que desenvolveram esse período de guerras, ainda hoje presente na nossa sociedade contemporânea. Então, aqui, alguns ditadores fascistas, que nós falaremos adiante, mas só para ficar claro, Mussolini na Itália, Franco na Espanha, Salazar em Portugal e Hitler na Alemanha. Então, aqui, a propaganda política, como eu falei no instante, a propaganda política era algo muito utilizado naquele momento, porque nós não tínhamos ainda a mídia, né, como nós temos hoje, para utilizar as fake news, mas nós tínhamos na época, a propaganda era muito utilizada em ambas os partidos, tanto os partidos comunistas quanto os partidos fascistas, utilizavam essas propagandas para levar para conquistar, né, esse apoio do povo. Às vezes você pode perguntar assim, professora, mas como é que essa população apoiava esses regimes? É só você pensar hoje. Como é que até hoje tem pessoas que ainda apoiam partidos fascistas, ideias fascistas? Você tem que pensar. Não digo partidos fascistas, partidos com ideias fascistas, digamos assim, para melhor compreensão. É só a gente pensar na nossa atualidade. Então, naquele momento, havia muito poder do convencimento, a ideia da popularidade que eles utilizariam, ou que eles salvariam aquele Estado-nação daqueles problemas. Lembrem que esses regimes, não esqueçam disso, que esses regimes, eles surgem num contexto de crise. E aí esses líderes, eles aparecem, digamos assim, como salvadores de todos aqueles problemas políticos, econômicos e sociais. E ganham muita popularidade diante disso, certo? Então, isso acaba atraindo muito, sendo muito relevante, digamos assim, dentro desse contexto, visto que essas pessoas acabam apoiando, digamos assim, esses líderes, tendo neles a ideia de resolução de todos os problemas que aquela nação vive. Então, há muito disso também. Outro ponto nós temos aqui, lembrando que, como eu disse na sala, lembrando que nenhum dos regimes, nem o fascismo, nem o nazismo, eles iniciam por meio, digamos assim, de um golpe, tipo teve algum conflito armado, certo? Lembrando que golpe ele pode ser armado ou não armado, pode ser um conflito armado ou não armado. A gente viu que o Brasil venceu recentemente um golpe quando a presidenta Dilma teve um impeachment. Ali não foi um impeachment, tivemos um golpe no Brasil. Hoje a gente consegue compreender, mas claro, não para muitas pessoas, porque muitos de nós já tínhamos uma compreensão naquele período, mas a gente sabe claramente hoje que foi tudo arquitetado. Então, nesse momento aqui, só para vocês ficar claro para vocês, tanto Hitler, ou tanto Mussolini na Itália, quanto Hitler na Alemanha, eles não entram à força, digamos assim, no poder político. Eles vão, é como se eles fossem comendo pelas beiradas, digamos assim, para conseguirem chegar onde eles queriam, certo? Para eles conseguirem esse apoio, eles vão conquistando aos pouquinhos para poder chegarem a esse poder central das cidades, do território italiano e do território alemão. No caso de Mussolini, após a Primeira Guerra Mundial, nós temos aí grandes problemas, como eu disse para vocês, nós tínhamos graves crises políticas, econômicas e sociais, no caso da Itália. E aí, nesse momento, como eu disse anteriormente, há um surgimento desses grupos socialistas.
E aí, para combater esses grupos socialistas, nós temos várias pessoas que vão sair à frente, criticando e trazendo novas propostas para combater esses regimes, logicamente apoiado por essa burguesia, que é uma grande parcela dessa sociedade. Então, aí, nós temos no caso da Itália o crescimento desse líder Benito Mussolini, que afirmava a grandeza da Itália, que vai aí enaltecer o território italiano e principalmente criar um grupo que vai defender a Itália contra o crescimento desses grupos socialistas nas eleições, visto que esses grupos socialistas nas eleições estavam ganhando relevância por conta da crise. Então, o povo queria mudança. E a mudança, a alternativa que o povo tinha naquele momento era o socialismo. Então, nós temos um grande crescimento. E aí, para impedir esse crescimento do socialismo, chega a esses grupos, fortalecidos pela burguesia, para tentar controlar esse crescimento do socialista, utilizando, na maioria das vezes, como eu coloco aqui, utilizando para reprimir esses grupos socialistas, utilizando de muita violência, na verdade. No caso, na Itália, nós temos os camisas negras, e aí esses camisas negras vão fundar esse partido socialista, que o líder vai ser o partido fascista, desculpa, que o líder vai ser Benito Mussolini. No entanto, nas eleições, o partido fascista ele é derrotado. E aí, o que acontece? Aí, nesse momento, no ano de 1922, a partir da derrota do partido fascista nas eleições, as pessoas, Mussolini já tinha conseguido o apoio de boa parte da população italiana. E aí eles fazem uma marcha sobre Roma. Nessa marcha sobre Roma, haviam mais de 50 mil camisas negras, que era esse grupo que apoiava Benito Mussolini, e imploram, digamos assim, pedem, solicitam que Mussolini assuma o poder. E chamam, inclusive, Mussolini de Duce, que era o salvador da pátria, a mãe da pátria. E aí, nesse momento, nós vamos ter a criação do Tratado de Latrão, criado pelo Estado Vaticano, que a própria Igreja Católica vai reconhecer o Mussolini como o governante, vai dar o governo à vida do Mussolini. Então, nesse momento aqui, gente, nós temos praticamente o início do regime fascista, de fato, na Itália, tá bom? E aí, nesse momento que ele chega ao poder, que ele é reconhecido pela Igreja Católica, que a Igreja Católica dá o governo a Mussolini, reconhecendo ele e apoiando ele, junto com a burguesia, esse Benito Mussolini no poder, nós vamos ter aí a perseguição aos opositores, especialmente aos comunistas, especialmente partidos políticos, controle do ensino das comunicações, ou seja, as pessoas não continuam a opinar. Nós temos aqui um total controle da liberdade de expressão, certo? E todas as liberdades civis, vale ressaltar, não apenas da liberdade de expressão. Então, assim, a ideia da religião, do controle da religião, não existia Estado laico, havia um controle da religião católica. Então, assim, o treinamento físico, a ênfase do patriotismo, do amor à pátria, tá bom? E aí nós temos aí o desenvolvimento também de práticas políticas que vão beneficiar, que vão lutar, digamos assim, que vão reforçar essa ideia de expansão territorial, para que eles pudessem também expandir essa ideia das práticas fascistas, tá bom? Então, nesse contexto aqui, além do fascismo na Itália, teremos também o nazismo na Alemanha, que também... E aí, gente, nesse contexto aqui do nazismo alemão, bem semelhante com o que nós teremos com características, né, como eu disse para vocês, do nazismo. No entanto, a forma com que ele vai ocorrer, com que ele vai se organizar na Alemanha, é totalmente diferente do que nós teremos na Itália, tá bom? Então, nós teremos as motivações praticamente serão as mesmas, nós não teremos grandes diferenças com relação a... E aí nós teremos esse regime se organizando na Alemanha exatamente com algumas prerrogativas, digamos assim, com algumas motivações, também, como eu falei desde o início, algumas motivações geradas pela Primeira Guerra Mundial. Então, a gente tem aí o Tratado de Versalhes, dívidas da guerra, necessidade de reconstrução, crise econômica, fome, miséria, tudo aquilo que a Pro falou no instante. E o crescimento desses regimes socialistas após as eleições. Então, após as eleições, também, assim como lá na Itália, nós vamos ter o surgimento do Partido Nacional Nazista, certo?
E lembrando que esse Adolf Hitler, inicialmente, esse partido nazista, ele vai surgir bebendo muito dos conceitos do nazismo, ou do fascismo, tá bom, italiano, visto que ele se encontra bem anterior a esse regime. Então, aqui, quais eram os objetivos desse regime inicialmente? Combater os esquerdistas, combater esses regimes socialistas. E aí, como os camisas negras lá na Itália, nós vamos ter na Alemanha os camisas pardas, também apoiado aqui nesse caso pelos setores da burguesia, que também vão ser derrotados nas eleições parlamentares. E aí, aqui, ao contrário, nesse quesito aqui, vai ser um pouco diferente, tá bom? De lá da Itália. Lá na Itália nós teremos a marcha de Roma, que vai beneficiar, que vai exigir, aí a igreja reconhece. Mussolini, nesse caso aqui, nós teremos uma contradição, digamos, uma contrariedade, digamos assim. Hitler vai ser preso após as eleições. Ou seja, nós temos aí todo o plano dos nazistas foi por água abaixo. Tudo que eles haviam planejado para iniciar esse governo na Alemanha foi fracassado quando Hitler é preso. Mas aí, ao contrário do que a oposição achava que eles iriam fracassar, muito pelo contrário, quando o Hitler é preso, meu Deus, parece que as pessoas vão endeusar ainda mais Hitler, certo? Ele vai criar aí Minha Luta, que é um livro onde ele vai delinear quais eram os objetivos de todo o processo, de todo o partido nazista, os princípios básicos do nazismo, aí vai desenvolver também a ideia do antissemitismo. E aí nós teremos um crescimento muito grande, digamos assim, da ideia do partido nazista, tá bom? E além disso, do antissemitismo, a ideia do espaço vital, que são as conquistas territoriais e a ideia de tirar qualquer tipo de raça que não fosse raça ariana do seu território, do território alemão. Nesse momento, quando ocorre a crise de 29, quando nós temos a Alemanha ainda mais fragilizada após a crise de 29, teve que devolver os empréstimos para os Estados Unidos, nós temos aí um fortalecimento desse partido nazista. Porque nesse momento aqui, eles conquistam 1/3 do parlamento alemão. Nesse momento aqui, quando esse partido nazista, eles conquistam 1/3 do parlamento alemão nas eleições, eles vão nomear automaticamente Hitler como primeiro-ministro. Quando eles nomeiam Hitler como primeiro-ministro, vejam como eles arquitetam. Hitler já tinha uma fama, já tinha conhecido, já tinha os princípios básicos do nazismo, já tinha construído toda uma história para ele, para aquele partido. Então, quando ele é nomeado primeiro-ministro, é como se fosse o guia do povo. E aí, nesse momento, nós temos aí a construção de tudo que Hitler queria, a construção do Estado que ele queria, e iniciando aí esse regime totalitário na Alemanha, tá bom? Então, nós temos aí, nesse momento, quando Hitler é nomeado como primeiro-ministro, para que eles pudessem não ter nenhuma interferência do parlamento, que é o Reichstag, eles vão incendiar esse parlamento, né, que é o parlamento, o Reichstag é o parlamento alemão, eles vão incendiar esse parlamento para provar o intuito de provocar esse incêndio, para que esse parlamento não interferisse nessa política nazista, que apenas Hitler estivesse à frente do poder político alemão, tá bom? Então, qual era o pretexto utilizado nesse incêndio? Era para que se cancelasse as eleições e também todos os partidos políticos. Só que aí a culpa não vai ser atribuída aos nazistas, ao partido nazista. A culpa vai ser atribuída aos comunistas, que já estavam sendo perseguidos e agora vão ser severamente perseguidos, mortos e presos. Ou seja, se fecha o parlamento, fecha. Ou se incendiou o parlamento, se incendiou. Mas quem incendeia é quem? O partido nazista. Mas quem recebe a culpa? O partido comunista. Que é como se eles não tivessem, como eles não tiveram nenhum tipo de... Não ganharam parte do parlamento alemão, não estavam tendo vantagens no parlamento alemão, então é como se fosse uma revolta dos partidos comunistas. Eles alegaram isso. E aí jogaram toda a culpa para o Partido Comunista. Como se o Partido Comunista fosse o culpado pelo incêndio. Quem incendiou não foi o Partido Comunista, foi o Partido Nazista. Com o intuito de quê? De tirar o parlamento da jogada,
acabar com as eleições e fechar todos os partidos políticos. Ou seja, é apenas uma estratégia política do Partido Nazista. Só que nesse momento, quem acaba sendo culpado por toda a história? Os comunistas. E aí os comunistas ficam como os que da história, os ruins da história, os revolucionários, os radicais, sendo que eles não fizeram nada. Não existiu, eles não incendiaram nada. Mas, a partir desse momento, se eles já eram perseguidos, a perseguição agora é triplicada a esses nazistas. Teremos aí a construção de seção de segurança, de polícia secreta, certo? Que tudo era objetivando a perseguição a qualquer tipo de oposição ao regime nazista, tá bom? Então, eles vão criar todo um sistema de proteção militar mesmo para esse regime e para perseguir todos os opositores ou qualquer tipo de ameaça ao regime nazista. Então, assim, além da criação desses sistemas militares, nós teremos aí a perseguição a esses judeus e a morte a esses judeus, primeiramente retirando todos os direitos civis, políticos desses judeus, e após isso nós teremos aí o assassinato, o fechamento de sinagogas, aí nós teremos os holocaustos, certo? Que culminarão nessa dizimação, digamos assim, do povo judeu, tá bom? Então, primeiramente, vejam que primeiramente eles vão no passo a passo. Nós teremos aí, primeiro eles restringem os direitos, depois eles fecham sinagogas, eles depredam, eles destroem, certo? E depois aí nós temos o Holocausto, os campos de concentração, e posterior a isso os holocaustos, onde nós teremos aí a morte coletiva de centenas de judeus, certo? Algo desenvolvido, algo arquitetado por essa política do antissemitismo, que é uma das partes do nazismo, dentre tantas outras muito violentas. Lembrando que esses regimes eles utilizavam para garantir esse autoritarismo, para garantir todo esse poder que eles se diziam ter, eles utilizavam de muita violência, de muita força, de muito autoritarismo para conseguir se manter no poder. Então, assim, era sempre nada por meio do diálogo, tudo por meio da violência. Então, através da violência que eles conseguiam se manter no poder. Infelizmente, era assim que ocorria. Então, sem opiniões, sem movimentos sociais, sem nada disso. Era sempre algo que beneficiasse, não era algo que beneficiasse todas as classes, era sempre algo que beneficiasse a classe que mantinha eles no poder, e todo mundo, todos os outros deveriam ser mortos, digamos assim, porque garantiam uma ameaça para o governo nazista. Então, aqui nós temos algumas imagens do antissemitismo, Noite de Cristais, que é quando se queima uma das maiores sinagogas na Alemanha. Então, aí nós temos aí, além da morte de muitos judeus, os judeus, como eu disse, os judeus sofrem desde o início da política nazista, porque não foram apenas levados para o campo de concentração, que já é algo tão triste, tão doloroso, mas desde antes eles já eram humilhados por pertencerem a esse povo. Temos aqui algumas imagens, e aí, além disso, como eu disse para vocês, a própria educação era de doutrinação, visando essa proteção desse regime, visando expandir, ensinar para aquelas crianças apenas o que o regime nazista pretendia. Tanto na Itália quanto na Alemanha, a educação era totalmente controlada por esses regimes, visto que eles pretendiam garantir apenas o que eles queriam que as crianças aprendessem. Então, essa educação também era controlada, essa liberdade de expressão também era controlada, e esses ensinamentos também eram controlados. Algo que a gente até discutiu na sala sobre a ideia da escola sem partido, na nossa aula online, sobre a ideia da escola sem partido. Então, mas por outro lado, eles procuravam beneficiar aquelas classes que estavam envolvidas, protegendo esse regime com a criação de obras públicas, empresas, indústria bélica, a questão de leis trabalhistas. E também, ao contrário do que delimitava o Tratado de Versalhes, eles expandiram sim o militarismo, expandiram sim territórios. Aí nós teremos a anexação da Áustria, de Auschwitz, e teremos também a anexação da Tchecoslováquia.
e também a anexação da Polônia, que é nesse momento que que a Alemanha anexa a Polônia, nós teremos o início, o estopim, digamos assim, da Segunda Guerra Mundial. É nesse momento da anexação da Polônia, que é quando ela descumpre o acordo, o pacto de não agressão que havia sido feito com a União Soviética. Então, nesse momento aqui, nós já temos o início, o estopim da Segunda Revolução, da Segunda Guerra Mundial. Além de anexar a Polônia, anterior à anexação da Polônia, nós tínhamos também a anexação da Áustria e da Tchecoslováquia. Como eu disse anteriormente, vários territórios que faziam fronteira com a Alemanha foram anexados a esse território, nessa política nazista, visando essa proteção alemã por todas as partes. Aqui nós temos a ideia do expansionismo de Hitler, como eu disse para vocês, os territórios que são anexados, a anexação da Tchecoslováquia, depois nós temos aqui a anexação da Polônia, também, que é quando inicia esse estopim. A quem pertencia essa Polônia? Pertencia à União Soviética, e aí nós teremos, nesse momento, nós teremos aí o início dessa expansão, ou dessa Segunda Guerra Mundial. Só para citar como exemplo aqui, nós teremos aqui algumas características de como a Espanha, de como Portugal implementam essa política, esse regime pautado no fascismo, o fascismo na Espanha e o fascismo em Portugal. Então, a implantação do fascismo na Espanha se dá na Guerra Civil Espanhola, certo? Lembrando que a Espanha, com relação a muitos países faziam parte desse contexto europeu, era um país relativamente atrasado, sem grandes mudanças na economia. E aí, quando a Espanha vira uma república parlamentarista, nós temos aí um crescimento, né, desse partido fascista na Alemanha como justificativa de melhorias, de conquistas para esse território, principalmente do ponto de vista econômico. Volto a fazer para vocês. Esses regimes, quando eles eram estabelecidos, eles tinham como intuito resolver todos os problemas, era o salvador da pátria. Né? Eles traziam como justificativa e traziam como lema a resolução de todos os problemas. Problemas políticos, problemas econômicos, não todos eles faziam. E nem faziam. Mas era o lema que eles utilizavam. E acabavam conquistando o povo, porque estava todo mundo no meio do problema, todo mundo queria a resolução do problema. E aí, muitas vezes, eles acabavam ganhando esses simpatizantes por meio dessa popularidade que eles traziam de resolução de todos os problemas. Aí nós vamos ter aqui o golpe popular, nós vamos ter o golpe de Franco na Revolução ou na Guerra Civil Espanhola, onde ele inicia esse processo do fascismo na Espanha. Tá bom? Então, aqui a ideia de varrer todo o lixo, que era o lixo comunista, certo? E aí, nesse momento, varrendo todo o lixo comunista na Espanha, teríamos aí o auxílio de outras potências. O que Franco dizia é que se ele conseguisse criar todo tipo de resquícios comunistas do seu território, as outras potências europeias iriam ver na Espanha um potencial de investimento e investiriam na indústria espanhola, garantindo assim esse crescimento desse território. Então, havia muito isso também. E aí, Franco recebe o apoio de Hitler e de Mussolini, visto que a Espanha praticamente vai ser o laboratório da Segunda Guerra Mundial de apoio a esses dois territórios. Nós temos aí, como a Prof falou, de Picasso, as imagens nós até analisamos na última aula, a ideia do que era realmente esse fascismo na Espanha, visto que nós temos devido à restrição da liberdade de expressão, muitas vezes é através da arte, como no caso da ditadura militar no Brasil, através da música, na maioria das vezes, é que os artistas conseguiam expressar todos aqueles sentimentos que permeavam aquela sociedade naquele contexto. Tá bom? Então, é isso. Qualquer dúvida, vocês deixem aqui embaixo nos comentários ou falem comigo que a gente vai conseguir tirar junto. Mas esse é o ideal. O intuito do vídeo é que vocês consigam discernir esses movimentos, esses partidos, que vocês consigam entender como é que eles chegam ao poder, quais as motivações que levam eles ao poder e quais eram as principais características deles nesse contexto de período entre guerras. Tudo bem? Espero que tenha ajudado vocês. Boa prova, estudo. Revejam o vídeo anterior de Revoluções Russas para realizar a avaliação. Beijo, tchau, tchau.